Muito boa tarde, estamos no ar com mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, no nosso YouTube, no tvhorizonte.oficial, no som da Rádio América nos 107,1 e também da Cultura M nos 830 kHz. Hoje é quinta-feira, 11 de setembro de 2025, agora na capital mineira, 12 horas e 4 minutos. Muito prazer, eu sou André Santos e sigo na companhia sua, Janaína Regiane. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do Brasil e do mundo inteiro conosco. E já faço o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube. O YouTube você já sabe, né? A gente tem um canal exclusivo que é o Rede Notícia TVH. Já somos quase 6.000 inscritos e conto com você para a gente bater essa meta. Então já segue a gente lá, Rede Notícia TVH no YouTube. Conto com a sua inscrição. E no Instagram, TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. E tem o nosso aplicativo Vox, que é gratuito e você pode assistir e ouvir a gente de onde você estiver. E a gente começa esse Rede Notícia desta quinta-feira falando de um assunto muito importante que está acontecendo na nossa capital mineira, em Belo Horizonte, que é a paralisação dos servidores da rede municipal de saúde de Belo Horizonte. Esses profissionais estão fazendo uma paralisação de 12 horas nesta quinta-feira, reivindicando mudanças. O fim das mudanças que a prefeitura está manejando nos postos de saúde, nas UPAs. Eles são contrários a essas mudanças e também a retirada, são contrários à retirada dos guardas municipais, que hoje são os responsáveis por garantir a segurança dos centros de saúde da nossa capital. Agora pela manhã nós tivemos uma manifestação desses servidores em frente à porta da prefeitura de Belo Horizonte. Repórter Laine Grace acompanhou e traz os detalhes. Olá, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. O ato aqui na porta da Prefeitura é contra a retirada da Guarda Municipal das unidades básicas de saúde e também contra o déficit financeiro, que já provoca demissões e falta de insumos. A mobilização foi decidida no Conselho Municipal de Saúde e tem apoio do CIMED e do Sindibel. Além da manifestação, os atendimentos eletivos nas unidades básicas de saúde ficam suspensos por 12 horas hoje. A paralisação pode prosseguir caso não haja negociação com a prefeitura. Eu conversei com a Núbia Dias, vamos ouvir o que ela disse. Eles só atenderam pela manifestação, né? Se as portas foram abertas, se o controle social o tempo inteiro buscou esse diálogo e não conseguiu, foi graças a esse movimento que eles estão sendo recebidos agora, nesse momento. Temos um conselho, uma mesa diretora forte, potente, e nós não vamos deixar nenhum retrocesso acontecer na saúde de Belo Horizonte. Assim que obtivermos retorno do prefeito de Belo Horizonte, nós vamos verificar a situação com os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Municipal de Saúde. Se não houver um retorno, tem possibilidade de continuar? Tem possibilidade de continuar sim. Essa é uma deliberação dos trabalhadores e trabalhadoras do município de Belo Horizonte. Falei também com o médico Marconi Moura, diretor e secretário do SIMED, Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, que reforçou as reivindicações. Em função dos graves cortes na saúde que estão sendo feitos, mais de 300 pessoas já foram retiradas do Sistema Municipal de Saúde. E, em paralelo a isso, o retrocesso na segurança das unidades de saúde, especialmente as unidades básicas de saúde, em que o prefeito Álvaro Damião está propondo a retirada da Guarda Municipal dessas unidades. Que, querendo ou não, é claro que ainda há muito que melhorar na segurança dessas unidades, mas a colocação dessa Guarda Municipal nas unidades, lá em novembro de 2023, pelo então prefeito Fuad Nauman, reduziu em 20% as agressões aos servidores, reduziu em mais de 30% as agressões físicas aos servidores. É isso, André e Janaína. Os sindicatos cobram mais transparência nas contas da prefeitura e reforçam que saúde sem segurança e sem investimento é sinônimo de adoecimento coletivo. E a prefeitura nomeou quase 500 agentes para a Guarda Municipal. O repórter Nilton Lopes traz os detalhes.
A Prefeitura de Belo Horizonte publicou, nesta quarta-feira, dia 10, no Diário Oficial do município, a nomeação de 500 aprovados no concurso da Guarda Civil Municipal. São 100 mulheres e 400 homens. A lista completa dos convocados está no Diário Oficial. A chegada dos novos agentes à corporação segue o planejamento estratégico adotado pela Prefeitura e atende à necessidade de aumentar a presença da Guarda nas ruas, especialmente nos principais centros comerciais e turísticos e em regiões com grande circulação de pessoas. Atualmente, a Guarda Municipal conta com quase 2.500 agentes em atividade. Com a nova nomeação, o efetivo vai passar a ter 2.992 integrantes. Repórter Newton Lopes. E o prefeito Álvaro Damião, ele voltou a falar sobre como serão usados esses guardas municipais que foram nomeados através desse decreto na manhã desta quinta-feira. Damião, mais uma vez, voltou a defender que os guardas têm que cuidar das seguranças nas ruas e disse que esses profissionais vão ser retirados dos centros de saúde de Belo Horizonte. Vamos ver e ouvir. A gente está mexendo em várias áreas da prefeitura e nessas mudanças, claro que você satisfaz algumas pessoas, mas insatisfaz outros. E isso é normal. O que eu posso dizer para o povo de Belo Horizonte é que nessas mexidas que estamos fazendo, eu não vou mexer naquilo de ponta que vai atrapalhar, que vai mexer na vida de quem frequenta, por exemplo, o centro de saúde, ou a UPA, ou qualquer equipamento de saúde de Belo Horizonte. Nós estamos fazendo algumas mudanças estratégicas dentro da secretaria e essas manifestações elas são normais. O que nós entendemos é que a maioria dos problemas que temos hoje dentro de centro de saúde, e isso números, ele é provocado por estresse. Que tipo de estresse? O filho chega lá com a mãe está doente, o cara fica bravo porque foi mal atendido, e aí ele vai, parte para cima, quer brigar. Isso não tem nada a ver com guarda, isso não tem nada a ver com policial. Isso aí é estresse, é atendimento, e as pessoas têm que entender isso. Isso é atendimento, não tem roubo dentro de centro de saúde. Eu tenho que utilizar esse guarda onde tem roubo, onde as pessoas estão sendo roubadas. Eu tenho que colocar esse guarda na Afonso Pena, no Belvedere, onde aquela senhora foi agredida, onde roubaram dela a correntinha e jogaram aquela senhora no chão. É isso que as pessoas têm que entender. Nós não estamos tirando segurança do centro de saúde. Nós estamos mudando a forma de fazer essa segurança. Janaína, eu concordo quando o prefeito fala que é necessário se colocar a guarda para auxiliar o trabalho da PM no trabalho ostensivo nas ruas. Sim. Até porque a Guarda Municipal de Belo Horizonte, ela tem expertise e autorização legal para fazê-lo. Primeiro ponto. Concordo. 500 novos agentes, bem distribuídos em Belo Horizonte, com o corpo que já existe da guarda atual, funciona e funciona bem. Vai ajudar bem mesmo, de verdade. Agora, prefeito, até se resolver os problemas que o senhor está propondo resolver com o novo ordenamento dos centros de saúde, das unidades de saúde de Belo Horizonte, ordenamento de fluxograma, de funcionamento, de pessoal, até que isso se resolva, funcione, e se realmente dentro desse novo funcionamento vão se acabar com as filas, com a espera elevada do atendimento, o profissional que está lá dentro do centro de saúde precisa de segurança, prefeito. E a segurança não vai ser feita, prefeito, com um agente comunitário, prefeito. Agente comunitário que vai ser contratado, prefeito, não tem expertise em segurança pública, não tá preparado prefeito. Para isso. Definitivamente não. E o profissional de saúde está estressado. Um dos motivos é esse também, né? Exatamente. Agora, prefeito, não adianta tapar um santo destapando o outro. Não adianta. E aqui, prefeito, vamos lá, prefeito, cá entre nós. Tem coisas que você não precisa inventar. Pólvora, roda. Essas coisas já foram inventadas há mais de 3.000 anos. Não mexe em time que tá ganhando. E olha, nem ganhando tanto tá assim. Nem ganhando tanto tá assim. Porque todo santo dia chega uma nova reclamação de um profissional da área da saúde e alguma unidade de saúde de Belo Horizonte sendo agredido, tendo a sua vida colocada em risco. Isso tem que ser resolvido, seja com a melhoria do atendimento e seja com a garantia legal que esse servidor tem que ter e tem pela Constituição Federal de trabalhar em segurança. O que assusta é que não é um caso isolado, né, André? Não é um posto de saúde onde o profissional foi agredido. Virou quase uma epidemia, gente. São vários casos, né? Ontem, por exemplo, a gente teve um caso aqui na região norte
de um profissional que foi agredido verbalmente. É agressão, gente. É agressão. Então, isso tem que ser repensado. E, mais uma vez, prefeito, as coisas têm que ser solucionadas com conversa, prefeito. diálogo. O senhor é um cara bom de papo, prefeito. O senhor é um cara bom de papo. Não perca essa oportunidade de construir as melhorias para essa cidade com conversa. Mas é que negócio, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Dialogar. Eu tô sentindo muita falta de diálogo nessa gestão dessa prefeitura, viu? É. E olha só, gente, o governo de Minas está acompanhando os casos de diarreia na cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Quem vai atualizar pra gente é a repórter Letícia Bessa. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais se posicionou a respeito do aumento de casos de doença diarreica aguda em Contagem, na Grande BH. Em 5 semanas, foram quase 2.000 casos de diarreia aguda e gastroenterite registrados no município entre agosto e setembro. Isso corresponde a pouco mais de 50 casos por dia, segundo dados da Secretaria de Saúde de Contagem. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que as doenças diarreicas agudas podem ser causadas por bactérias, vírus ou parasitas, geralmente relacionadas a fatores como consumo de água e alimentos contaminados, além de falta de saneamento e condições inadequadas de higiene. A secretaria diz ainda que atua no apoio às investigações desses surtos. A Vigilância Sanitária de Contagem já solicitou esclarecimentos e análises da água. A maioria dos pacientes com sintomas são homens e mulheres com idades entre 20 e 29 anos. Nós procuramos a Copasa e a companhia informou que vai enviar análises, resultados e procedimentos para todos os órgãos de fiscalização e de proteção ao consumidor, além de outras autoridades públicas que fizerem a solicitação. A companhia defende que, caso essa associação entre as doenças e a contaminação da água tivesse alguma lógica, toda a população que habita a região metropolitana estaria doente, causando colapso nas redes públicas e privadas de saúde. Repórter Letícia Bessa. Me perdoe, ontem, inclusive, a Copasa enviou um relatório ao Ministério Público, atendendo os pedidos que o Ministério Público tinha feito das análises das águas. Vamos esperar o posicionamento correto do Ministério Público, a gente dá prosseguimento. Mas o fato da Secretaria Estadual de Saúde também entrar nessa história é importante, porque quem vive em Contagem sabe que a coisa está complicada por lá. E olha só, gente, na Assembleia, enquanto isso, muita discussão entre os deputados estaduais sobre o andamento da proposta de emenda constitucional que retira a necessidade de realização de um referendo popular para federalização ou privatização da Copasa. É bom a gente lembrar que o governo do estado também enviou um novo projeto de lei para privatizar a Companhia de Água e Esgoto. Os bastidores da Assembleia, quem traz para a gente é a Gabriela Salles. A PEC retira a exigência de referendo popular para a privatização da Copasa. O governo argumenta que a venda da companhia é fundamental para reduzir a dívida do Estado com a União, que já ultrapassa 170 milhões de reais. Eu fiz o pedido ao presidente, aos colegas deputados, que nós pudéssemos dar mais tempo para que pudéssemos levar até na semana que vem, antes de ir para a comissão especial, para fazer o processo de votação, né? É ganhar mais tempo para a gente debater mais isso nas bases, com os servidores, né? Porque não se pode entregar o patrimônio público, ainda mais uma empresa que dá lucro para o Estado. Na reunião desta quarta-feira, os trabalhos foram marcados por requerimentos e longos discursos. A sessão terminou sem votação, mas para a oposição, a estratégia de obstrução já representou um avanço dentro da comissão. Repórter Gabriela Salles. E olha só, gente, os moradores e comerciantes do bairro São Francisco, na região da Pampulha, eles estão tendo que conviver com um problema enorme. É isso mesmo, uma cratera que se abriu em uma das principais vias. Imagina você passando por uma das principais ruas ali do seu bairro e tem uma cratera ali. Como é que você faz? O que você faz ali nessa situação? Pois é, a gente vai para lá agora conversar com Giovanni Rodrigues, o nosso repórter, que vai contar os detalhes. Boa tarde, Giovanni.
Ei, André e Janaína, muito boa tarde a todos. Olha, segundo informações aqui dos comerciantes, das pessoas que moram aqui próximo a essa cratera, um buraco começou aqui na última terça-feira e ontem abriu aqui essa cratera. E olha só, a Copasa informa que está realizando aí a manutenção nessa rua que é a Major Delfino de Paula, próxima aqui ao número 1954, no bairro São Francisco, para reparar vazamento na rede de distribuição de água. Essa rua, pessoal, passa pela Avenida Antônio Carlos e sai bem no anel rodoviário. É a rua do Hospital Padre Anchieta e essa rua também dá acesso ao Centro de Saúde São Francisco. E ainda de acordo com a Copasa, também foram identificados danos na rede coletora de esgoto, que passará por manutenção. E também na rede de drenagem pluvial, cuja responsabilidade é da Prefeitura de Belo Horizonte. Olha, a Prefeitura já foi acionada para avaliações e também tomar as providências necessárias. O fornecimento de água foi interrompido temporariamente para execução do serviço, com previsão de normalização após a conclusão dos trabalhos. O local está sinalizado e conta com o apoio da BH Trans para a orientação do trânsito. No momento, nós não encontramos nenhum agente aqui da BH Trans. E olha, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana confirmou que os danos na via foram causados por problemas na rede de esgoto da Copasa, que também comprometeram a rede de água pluvial. E a Prefeitura executará os reparos após a sinalização e também a intervenção da Copasa. A Copasa ainda informou que deve terminar o serviço hoje e que o fornecimento de água continua suspenso até o fim do serviço, sendo retomado gradativamente. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Giovanni do céu, sai de perto desse buraco, porque na entrada ao vivo deu pra gente ver um pedaço e grande do asfalto caindo. Cedendo que perigo, ali, né, gente? Eu passei ontem lá, o negócio tá feio lá, hein? Pra quem tá acompanhando pela Rádio América, gente, a gente tava mostrando a imagem dessa cratera na entrada do Giovanni, gigante, e quanto ele tava falando um pedaço desse asfalto cedeu ali. Obviamente o Giovanni tava próximo e a gente pegou essa imagem para vocês terem noção. Que dificuldade, que perigo, viu? Vocês aí do bairro São Francisco, tomem cuidado e fiquem atentos nesse trecho ali que foi citado pelo nosso repórter Giovanni Rodrigues, viu? 12 horas e 22 minutos e a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou o início das obras para a construção de uma trincheira na Avenida Cristiano Machado, na altura entre os bairros Juliana e Vila Clóris, justamente em frente à Catedral Cristo Rei. O prefeito Álvaro Damião disse que a obra vai durar pelo menos 3 anos. Gabriela Salles está de volta. Largamento do viaduto que passa sobre a linha do metrô. A obra também inclui ajustes geométricos e melhorias na infraestrutura urbana, como drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo. O investimento total é de R$ 161 milhões, provenientes do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. A execução será supervisionada pela SUDECAP e o prazo de conclusão é de 3 anos. Segundo a Prefeitura, o objetivo é aumentar a capacidade do tráfego da Avenida Cristiano Machado, reduzir congestionamentos e melhorar o acesso às regiões Norte e Pampulha. Vai resolver o problema de acesso da região Norte e da Grande Belo Horizonte. Aqui a gente não está resolvendo o problema só de Belo Horizonte e só de uma região de Belo Horizonte. A gente está resolvendo o problema da região metropolitana de Belo Horizonte com essa trincheira que fica em frente a Cristo Rei. Motoristas que passam pela Avenida Cristiano Machado devem ficar atentos a 3 obras que acontecem na região. As primeiras estão ali próxima à Avenida Valdomiro Lobo e outra na Avenida Saramenha. E a última, que começa no fim deste mês, será no fim da Avenida Cristiano Machado. O projeto da Catedral contempla aqui um grande largo em frente à Catedral, um trânsito local, e esse trânsito pesado que passa aqui vai passar por baixo. Então, nesse aspecto, vai ficar um lugar com menos ruídos sonoros de trânsito, um pouco menos de poeira, né? E um largo que as pessoas vão poder, uma praça, que as pessoas vão poder contemplar a catedral, que é a obra icônica do Niemeyer. As pessoas vão poder caminhar nos jardins, vão ter um espaço mais de lazer. Eu acho que agrega também uma área de lazer para a cidade, em frente à catedral, em frente ao shopping. Eu acho que é bem interessante para a cidade e para a região metropolitana.
O estreitamento das alças já existentes vai impactar diretamente nas linhas do sistema metropolitano. Os ônibus que ligam Justinópolis à estação Risoleta Neves terão desvios e os pedestres precisarão acessar o hospital passando pelo shopping estação. O vetor norte é uma das áreas que mais cresceram em Belo Horizonte nos últimos anos, com a instalação de órgãos do Estado, novos loteamentos, centros comerciais e a construção da nova Catedral Metropolitana. Além disso, a Cristiano Machado é um dos principais acessos ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A obra está prevista para começar semana que vem, dia 22, e a gente vai sentindo. Quando tiver necessidade do maquinário, da dinâmica da obra, fazer o fechamento, nós estamos preparados para entrar com o fechamento. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 25 minutos. Vamos para o intervalo e na volta a gente vai falar do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de participação de uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. É rapidinho, depois do intervalo. Volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 28 minutos, quase 12h29 dessa quinta-feira, 11 de setembro. Falando em 11 de setembro, né, nós retornamos hoje 24 anos, né? 24 ataque anos. às Torres Gêmeas do World Trade Center. É. Quem viu, gente, nós vimos, né, Janete? Eu vi, eu assisti, eu me recordo muito bem, porque é aniversário da minha mãe hoje, então ficou mas marcada parabéns, a data, exatamente. Ficou ali assimilada a data para mim, marcado para sempre, né? Verdade. E um outro detalhe, né, que a gente tem, parecia que a gente tava vendo um Netflix ali ao vivo, Parecia né? um filme, na hora as imagens parecia de filme mesmo, o né? segundo ataque, então ele foi coisa transmitido absurda. ao vivo, né, pro mundo inteiro, né? O mundo inteiro viu o segundo ataque da segunda Imagina avião. os jornalistas naquele dia, Imagina quem tava ali, né? É, Que exatamente. morreu, meu Deus do céu, que desespero. É. Ai, cenas que a gente tem que levar como memória, mas como aprendizado para que elas nunca mais aconteçam, né? Olha só, gente, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal votou nesta quarta-feira pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 5 aliados no processo da chamada trama golpista. Foram mais de 13 horas de voto e Fux afirmou que não há provas de que Bolsonaro tenha liderado uma organização criminosa para tentar abolir o Estado Democrático de Direito. O ministro destacou que atos preparatórios, como a chamada minuta do golpe, não configuram um crime por não terem sido executados. Mas foi uma tentativa, né? Não foi a execução dele, né, ministro? Mas vamos ouvir. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado. Ao contrário do que sustenta a acusação, o réu Jair Bolsonaro não tinha dever algum de desmobilizar essas manifestações. Pelo contrário, caso tivesse feito utilizando o aparato do poder público, estaria violando o direito fundamental previsto no artigo 5º. O ex-presidente Fux, ele votou pela condenação do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, e do general Braga Neto, que são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro considerou que, no caso deles, houve envolvimento direto em ações concretas para sustentar a ruptura institucional. Com a posição de Fux, o placar pelo julgamento está em 2-1 pela condenação de Bolsonaro. Na sessão anterior, os ministros Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente e dos outros 7 réus, incluindo militares e ex-integrantes do governo. Ainda faltam os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Cristiano Zanin, que vão ser apresentados agora à tarde, a partir das 2 horas da tarde, né? Especialistas avaliam que, no caso de alguns deles acompanha a posição de Fux, a defesa de Bolsonaro poderá tentar anular o processo. A nossa repórter Carla Gamba, nossa correspondente em Brasília, ela vai trazer ao longo da tarde as atualizações. Devido à extensão completamente inesperada do voto do Fux ontem, teve que tudo ser reorganizado
no Supremo. Para você ter uma ideia, tinha uma premiação de jornalismo ontem previsto para o Supremo, teve que ser cancelada às pressas, desmobilizar buffet, uma coisa toda, e até agora, para você ter noção, a entrega dos crachás, que são entregues diariamente para a cobertura desse processo, eles não conseguiram dar ainda. A nossa repórter está inclusive nessa fila, a fila gigantesca, são mais de 500 jornalistas mobilizados para a cobertura, credenciados para essa cobertura, a Carla é uma delas, que ficam dentro do plenário da primeira turma, e com isso a gente vai trazer ao longo da tarde a expectativa para esse voto da Carmen Lúcia. Foi bem extenso o voto dele, contanto que deixaram um dia só para ele, para não ter que diminuir, E como diria o pessoal da FEB antigamente, da Força Expedicionária Brasileira, né, dos nossos pracinhas que nos defenderam na Segunda Guerra Mundial, disse que a Carmen Lúcia hoje vai fazer a cobra fumar lá no Supremo. Eu ouvi dizer que ela tá rouca, que vamos ver qual. Vai ser possivelmente vai ser mais curta, né, a apresentação dela, mas vamos aguardar essa tarde, né, que vem muita coisa por aí, e é claro que você vai acompanhar tudo aqui conosco. Exatamente. Agora 12:33, nós vamos para outro breve intervalo, e na volta vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Lima, Tiago Felipe de Almeida, do PSD. É depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12:36, e a gente recebe hoje aqui nos estúdios da América FM o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Lima, Tiago Felipe de Almeida, do PSD. Obrigado, Tiago, por você estar aqui. Nova Lima, que está com uma geração de políticos jovens, né? O Marcelo, prefeito jovem, o senhor presidente de uma Câmara extremamente jovem. Muita gente fala que Nova Lima é a grande cidade do futuro da região metropolitana, né? De onde a gente pode tirar os exemplos de como se a gente crescer, de uma cidade que sempre teve o pé muito fincado na mineração, mas que hoje vai se diversificando o modelo econômico de Nova Lima, ainda com uma presença muito forte da mineração. Qual que é o caminho que vocês pretendem, que a gente pretende seguir para essa cidade tão importante para mim, muito querida, né? Eu gosto mais de Nova Lima, eu tenho uma paixão louca por Nova Lima, eu sou completamente apaixonado por aquela cidade. E aí eu não tô falando da Nova Lima dos condomínios, não, eu tô falando da Nova Lima raiz lá, do Vila, né, do nosso Leão do Bonfim, grande Leão do Bonfim. Tiago, obrigado. Obrigado, André, Janaína, boa tarde, né? Boa tarde. Eu falo o seguinte, né, eu sempre dizia que Nova Lima era a cidade do futuro, mas hoje eu falo Nova Lima é a cidade do presente. É a cidade de investimento, é a cidade de qualidade de vida, né? Lógico que a gente não é aquela cidade que se vende no país todo, da maior concentração de ricos, não. Realmente a gente tem sim uma concentração grande. Uma cidade próspera, uma cidade de um povo acolhedor. André sabe muito bem esse carinho todo que ele tem, né, por Nova Lima. É isso. Quem passa por Nova Lima conhece a nossa cidade e sabe o que ela pode acolher as pessoas que vêm de fora. Tanto que foi uma das cidades que mais cresceu, né? A gente cresceu 38% no último censo, né? Enquanto muitas cidades estão encolhendo, Nova Lima está crescendo, e isso também cresce a nossa responsabilidade, né? Apesar de muito jovem, tanto a Câmara se renovou muito, né? A gente está presidindo, eu fui o presidente mais jovem também da Câmara de Nova Lima. Só que a gente tem desafios pela frente. E desafios é colocar essa cidade, encaixar todas as pessoas no orçamento, é respeitar, entender que todas as pessoas são importantes, e a prioridade são as pessoas. E a gente colocou o ser humano como prioridade na nossa cidade, e isso nos leva aos desafios, e as soluções também têm que ser inovadoras. Pois é. Durante muito tempo, Nova Lima sempre foi visto como uma cidade distante, né? Fora ali de Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte mais longe, ali depois do Buritis, né? Só que hoje está praticamente integrada a Belo Horizonte, né? Tá na divisa ali, muitas pessoas frequentam trabalho em Nova Lima, vêm para Belo Horizonte, ou vice-versa. Conheço muitas pessoas que estão aqui em Belo Horizonte e trabalham, e Nova Lima, como o senhor mesmo disse, cresceu e muito Nova Lima, né? A abrangência de Nova Lima tem crescido e muito. E como é que vocês têm administrado esse crescimento, que tem potencial para crescer mais, né, vereador? Isso. Com toda certeza. Hoje, os nossos desafios é de uma cidade, você falou muito bem, o progresso ele aproxima. Nova Lima está muito próximo hoje, né? Próximo da capital, a gente faz divisa com Belo Horizonte. E Belo Horizonte também cresceu. Cresceu aos seus arredores, e hoje a gente enfrenta desafios de quem está próximo de uma metrópole, né? Então a gente tem a mobilidade urbana,
que é um desafio muito grande para a gente, né? O número cresce de pessoas e a gente também tem que investir e saber que essas pessoas precisam entrar e sair. Então hoje é o maior gargalo da nossa cidade, hoje realmente é uma das críticas muito grandes que a gente tem, né? A gente enquanto político, enquanto agente político, as pessoas também, e a gente está tentando desenvolver. E esse é o crescimento que eu tanto falo, né? A gente precisa crescer ordenado. E Nova Lima cresceu muito, tende a crescer mais. É a cidade que hoje grande parte da população quer viver, quer morar, quer investir. Nós temos um número muito grande de empresas instaladas lá. André falou muito bem sobre a mineração. Hoje é a nossa terceira atividade econômica. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira. A gente conseguiu diversificar isso, né? E se atraindo investidores, atraindo pessoas para morar, residir e trazer suas empresas para lá. Mas com isso também a gente também tem que gerar qualidade de vida que é tanto preza, o Belo Horizontino também preza por isso. Eu acho que o trânsito é o grande gargalo nosso, né? Para a gente se deslocar em Belo Horizonte, na região metropolitana, é um desafio para todo mundo. Para todas as prefeituras, todas as cidades ao redor, e é um desafio que a gente tem que pensar coletivo, né? E isso traz para a gente a proximidade que a gente tem que ter, não só de cidade, não só de atravessar, mas também enquanto político e conversar também com as outras frentes que a gente tem na região metropolitana. Você falando sobre a questão do crescimento de Nova Lima, eu sou de uma época que a gente pegava o Nova Limense, que era ônibus de viagem, para ir para Nova Lima. O Nova Limense. O azulzinho lá, né? Azulzinho com branco. E você passava do Belvedere, você passava do BH Shopping, você tinha ali hoje, Alameda Oscar Niemeyer, que pra mim aqui dali é 6 pistas, isso aí. Até hoje, você tinha Biocor, isso. Você tinha do outro lado Milton Campos, isso aí, e o Observatório. Observatório, isso. Lá na frente, que hoje não é mais tão à frente assim, você tinha uma outra boate que criou na época, chamava Sky e tal, mas era uma área completamente despovoada. Hoje ali a gente tem arranha-céus até de mais de 80 andares, tudo dentro do território de Nova Lima. Muito se discutiu, a discussão até foi muito forte sobre aquela questão daquele parque linear, né, que vai ser construído e vai ser de responsabilidade tanto de Prefeitura de Belo Horizonte como Prefeitura de Nova Lima, maior parte da Prefeitura de Nova Lima. Esses problemas que chegaram para aquela região centro-sul chegaram com essa habitação que é crescente, que é de alto padrão, de pessoas com muito dinheiro e que utilizam o carro como seu grande veículo de transporte. É o maior desafio hoje para Nova Lima resolver essa questão de sustentabilidade numa região que cresceu e cresceu muito, cada vez mais valorizada, mas que está enfiada num único gargalo de entrada e de saída, que é a MG30? É o maior desafio, né? A nossa saída é a entrada da capital, a entrada de Belo Horizonte. Então a gente faz divisa ali com Belvedere também, que foi uma das regiões que cresceram. E aí também, vamos lá, do outro lado você tem Jardim Canadá, que é Nova Lima, você tem Alphaville, que é Nova Lima, você tem Água Limpa, que é Nova Lima, que também cai tudo ali do mesmo jeito, né? O nosso desafio é esse, a extensão, né? Nosso território é maior que de Belo Horizonte. Então a gente tem o Jardim Canadá, que cresceu muito, um número muito grande de empresas, né? Eu sou de lá, vim daquele bairro ali, tem nossas atividades, muitas também ali, né? A nossa instituição é toda voltada no Jardim Canadá. Então a gente tem desafios, a gente tem Honório Bicalho, a gente tem Santa Rita, e todo mundo passa por ali, né? É uma cidade só, mas são muitas Nova Lima dentro de uma. Essa questão do trânsito é o nosso maior desafio. É um desafio que a gente tem que entender que a gente vai ter que fazer, onde é a linha férrea hoje, é a nossa única saída, a nossa única alternativa. A gente tem alguns trabalhos paliativos que vão ser feitos agora, algumas obras de execução de Belo Horizonte, algumas de execução nossa, algumas de contrapartida dos empreendedores, porque a região cresceu muito, tem muitos empreendimentos lá, tem mais empreendimentos na fila para ser aprovados, né? Nova Lima é a cidade que as construtoras, hoje todo mundo quer construir lá pelo tamanho, pelo metro quadrado, são um dos mais caros que a gente tem. Mas as pessoas estão residindo ali, a partir daquele momento são novalimenses. Precisam se deslocar, precisam ir na escola, elas precisam levar seus filhos, precisam ir trabalhar. Então a gente tem esse desafio que é muito grande. Você falou bem, a gente tinha ali o Biocó e a Milton Campos. Hoje a gente tem Mater Dei ali, nós temos o Hospital Vila da Serra, nós temos o Biocó. Então imagine 5 horas da tarde, né? Fora o tanto de prédios, fora escolas. Tanto de prédio, escolas que estão surgindo ali. Imagine o horário de pico, uma pessoa precisar ir ao hospital. Eu lembro da Fundação Torino, quando se instalou ali, que também no fim da década de 90 também. Tem a Fundação Torino lá também. Então, assim, a expansão imobiliária foi muito grande, com isso vem o desafio. Nós estamos com um plano diretor que vai ser revisto, a gente aguarda ele na Câmara, mas que a defasagem muito grande também ocasionou isso. Porque o plano diretor, nossa última revisão é de 2007. Nós tínhamos que ter revisto o plano diretor em 2017.
E aí, né, outras gestões que eu não sou de falar de passar, a gente tem que falar do que a gente se propõe, do que está aqui, o que não foi feito, a gente tem que corrigir. Então o plano diretor está muito defasado. A gente está indo aí, se bobear, vira 20 anos. Os corretos do plano diretor a cada 10 anos. Que é onde você vai direcionar as diretrizes da cidade, para onde vai ser, para onde vai crescer, onde você coloca escola, onde você coloca supermercado. Que hoje, cidade inteligente, cidade que funciona, tem que estar tudo perto. Né? Então a pessoa tem que morar perto, residir perto, ter supermercado perto, poder se deslocar com facilidade. E não acontece isso hoje na nossa cidade por esse crescimento. Mas é uma cidade próspera e que dá para corrigir, dá, e a gente está disposto, estamos batalhando com essa missão e com esse desafio da gente reconstruir essa parte da nossa cidade, que é a mobilidade urbana, que ficou defasada, e a gente coloca hoje grande parte dos nossos recursos empenhado nisso. 12 horas e 45 minutos, a gente está conversando com o presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, Tiago Felipe de Almeida, do PSD. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando desse assunto aqui no nosso Rede Notícia. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, 12 horas e 49 minutos. Vamos continuar o papo aqui com o Tiago Felipe de Almeida, do PSD, presidente da Câmara Municipal de Nova Lima. Presidente, vocês tiveram um susto muito grande lá com aquele rompimento daquela adutora que quase que levou abaixo, né, o prédio da Câmara. Como é que isso está resolvido, presidente? A gente teve nesse caos todo que levou para o Legislativo, mas a gente conseguiu retomar, acho que a gente não mede esforços, principalmente do atendimento à população, a gente conseguiu retomar primeiro o atendimento à população e a gente retomou há 3 terças-feiras a nossa plenária, né? Nossa, e a acho gente que foi no sábado esse incidente, Foi né? no sábado, a gente estava em recesso parlamentar, mas foi um caos. Eu não nego que foi um caos, um transtorno, um prédio histórico, né? A gente foi surpreendido. E foi um desafio muito grande. A gente tinha acabado de reformar. E a gente leva tempo para reformar um prédio histórico, sem a gente poder locomover as pessoas, os gabinetes dos vereadores. Então, tudo que a gente faz se reforma lá. E a gente tem essa surpresa, mas conseguimos, com o empenho de toda a equipe. Hoje a gente tem uma equipe que se mobiliza muito bem na Câmara, muito unida. Então todo mundo se mobilizou para a gente retomar, e a gente conseguiu retomar o quanto antes, né? Todo mundo dava para a gente previsão de 90 dias e a gente conseguiu retomar. O mínimo era 90, o máximo 120 dias. A gente conseguiu retomar com menos de 60 dias. No primeiro bloco a gente falou dessa Nova Lima moderna, Nova Lima do Vila da Serra, Nova Lima dos condomínios e tal. Mas tem uma outra parte de Nova Lima que tem problemas históricos e uma nova parte de Nova Lima que precisa do olhar atento porque cresceu, surgiu de maneira desordenada e com ela veio um monte de problema, que é a Água Limpa. Isso aí. Água Limpa hoje talvez seja o grande problema em termos da falta do ordenamento urbano em Belo Horizonte. Tô falando de uma região que é lá na divisa com Itabirito, à beira à margem da 040, e que cresceu desordenada e tem problemas terríveis. Falta de esgotamento sanitário, falta de água, construções irregulares, muitas invasões. Como que a Câmara está se mobilizando? Você acha que é nessa nova leitura, nesse novo pensamento de um plano diretor, algo pode ser feito específico por lá? Porque lá também a gente está falando de muita nascente de água, uma área que precisa de um cuidado, de um olhar especial para a própria sustentabilidade da região metropolitana, né? Sim, Água Limpa, né? A gente tem outras regiões também, que eu vou citar aqui, que é Santa Rita 1, Santa Rita 2, né? O Galo, que são ocupações, mas a gente conseguiu levar ordem para esses lugares. Água Limpa a gente fez grandes investimentos, já colocamos luz lá, ônibus, CRAS, escola, creche, e a gente está com asfaltamento agora, que a gente pretende asfaltar a principal, porque tem um número grande de pessoas residindo ali, um número grande de trabalhadores, né, que não tinham como... Uma cidade que tanto cresce e que é tanto cobiçada por grandes investimentos, ele também aumenta o custo de vida das pessoas. Então quem foi ali foi porque precisava, foi porque não tinha onde morar. A gente tem essa noção. E o crescimento desordenado cabe a gente também, que tá. E a ordem pública ela tem que partir do Executivo e do Legislativo. Jardim Canadá nasceu assim, nasceu de pessoas que forma. foram puxados por aqueles condomínios ali, macacos e Monte Chapéu, e por aí vai, né? É porque uma cidade com alta empregabilidade, ela precisa de pessoas para trabalhar.
E as pessoas com um custo de vida tão elevadíssimo, não dá para viver com um salário mínimo e pagar aluguel. Então, muitas pessoas de bem foram deslocadas para lá, mas o que a gente tem que fazer é levar a ordem para que pessoas que não tenham a boa intenção, né, sem fazer juízo de valor, não façam desses lugares pontos que a gente está vendo que estão sendo difícil em todo o país retomar e levar qualidade de vida para essas pessoas. Então a gente fez um novo TAC, estamos fazendo a regularização fundiária lá, estamos levando investimento para esses lugares. E é o investimento que freia o crescimento desordenado, principalmente em ocupação. É porque você coloca a ordem e quem fica lá são pessoas de bem. E a gente está fazendo isso, modesta parte, muito bem nessas regiões. E uma comunidade histórica de Nova Lima, Honório Bicalho. Honório Bicalho, né? Bicalho é um local que sofre historicamente com enchente. Já fui cobrir enchente Bicalho com água para cima de cintura. Infelizmente, que arrasa tudo. Você tem aquela represa lá ligada ainda a Ângulo Gold, né? Sim. Antiga Morro Velho. E quando a água vem descendo de Raposo, de Rio Acima, se abre aquelas comportas e Bicalho fica todo embaixo d'água. O que a gente pode ainda fazer? Essa estrutura ainda tem funcionamento, presidente? Tem sim, né? Alguma... Ainda tem mineração ali em Bicalho, tem né? ainda, porque né, a mina foi desativada, mas retomada, e eles estão com um projeto novo lá. A questão nossa das enchentes ali são questão sérias, né? O povo sofre muito tempo com aquilo ali e é uma cobrança muito grande da Câmara nossa, do Legislativo, para que o Executivo nos apresente um plano. E um plano real que vai realmente solucionar essa questão de Bicalho. A gente trabalha em conjunto, temos assim um desafio muito grande, porque o mesmo que acontece em Nova Lima, acontece em Itabirito, acontece em Raposo. Então, enchente de tempos em tempo. O povo sofre. Final do ano, início do ano. Final do ano. A gente Período teve de a chuva, última né? enchente muito grande que, assim, 2023. assolou 2023. Assolou 2020. É isso mesmo, há 4 anos atrás. 2021. Foi há 4 anos atrás a gente teve a enchente lá. 21, perdão. E assim, devastou Honório Bicalho da mesma forma que em Raposo, mas não dá pra gente conviver com isso. Né? Então a gente tem que ter soluções, a gente cobra muito, a gente cobra das mineradoras também, né? Uma cobrança grande nossa, a gente tinha feito, né? Convocamos uma audiência pública na última quinta-feira e que não foi, a Ângulo não compareceu e a Vale também não compareceu, infelizmente nós vamos remarcar, pra gente realmente avançar, porque o que não dá é pro povo esperar quando vai ser a próxima enchente. Né? E perder tudo de novo. E perder um tudo desastre, de novo, né? né? Então não dá para contar com a sorte, né? Soluções existe São sim, quantos mil moradores hoje em Bicalho? Honório Bicalho é uma região, toda Honório Bicalho, que é a região, né? A gente tem a Noroeste, Jardim Canadá e a Nordeste lá. É um número grande que passa de 20 mil pessoas. muita gente. Porque a gente pega Santa Rita, a gente pega Nova Suíça, Honório Bicalho, Galo, até chegar... Até Bela Fama ali. Bela Fama. Então, assim, é uma região muito grande. Da mesma forma que a região grande, Jardim Canadá, é uma região e com grande declive ali. muito elevado, Muito. né? Um vale, principalmente o Bicalho está praticamente dentro de um vale, É né? um vale. É um vale e a gente sempre cobra disso mesmo, que cabe o Legislativo fazer essa cobrança e em parceria com o Executivo a gente buscar soluções ali que sejam efetivas e que realmente vão trazer qualidade de vida e conforto para as pessoas que Você eles falou estão. de mineração, a gente não pode deixar de falar sobre um lugar que está numa especulação de mineração, a cobiça de mineração, que é a parte da Serra do Curral entre Nova Lima e Sabará. Sim. Inclusive com a atuação irregular de muitas mineradoras que foram retiradas. Sim. Qual que é o seu posicionamento em relação lá? Dá para abrir essa fronteira com um pouco de responsabilidade ou não dá para a gente pensar em minerar ali naquela região? Eu acho que a atividade econômica do nosso município, né, a mineração, ela é muito forte, né? O estado de Minas, Nova Lima, tem uma das minas mais profundas, a mina mais antiga está instalada, né, que é da Morro Velho. A gente sofreu muito, né? Muitas pessoas sofreram com isso. Hoje tem uma forma correta, sustentável. A gente sabe do poder econômico e da atividade econômica importante, né, para qualquer município onde que chega uma mineradora, mas da forma correta. Na Serra do Curral, né, a Serra Tombada, a gente tem todo um histórico ali, faz divisa com Belo Horizonte. O que a gente puder respeitar, a gente tem que respeitar. E cabe ter o entendimento das mineradoras também, dos órgãos competentes, de onde libera, onde não libera. Hoje a liberação de mineração ela vai muito além do que o município é capaz de segurar ou de liberar. Cabe muito a nível de estado. A gente sofreu muito isso, mas isso serve de um alerta.
Nós tivemos ontem, que vai ser a desafetação da mina de Águas Claras, né? Que é um projeto. É um projeto da mesma forma que... gigantesco ali, dá pra ser uma nova Pampulha ali. Não, e é um novo iotim. Localizado tão próximo da região metropolitana, lindo, tão bonito. Lindo. Mas até isso a gente tem que acompanhar de perto para que não seja feita de uma forma incorreta ou que seja valorizado de uma outra forma. A gente quer que as pessoas tenham acesso a isso. Da mesma forma, a mineradora quando ela implanta. Então a gente precisa ter muita atenção e uma responsabilidade muito grande com o meio ambiente. Sabemos que a atividade econômica é importante, sim, dentro de um município. Presidente, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícias. O espaço está aberto para o senhor. Obrigada. Muito bom a gente ver, eu sempre falo isso, é muito bom a gente ver a oxigenação da política, porque a gente vai envelhecendo e novos nomes têm que vir, ver um rapaz tão jovem como você à frente do Legislativo de Nova Lima, de uma cidade importante e com pensamento importante. A porta está sempre aberta para o senhor, viu? Eu fico feliz, eu agradeço você, Janaína, agradeço muito. E o convite para almoçar lá, eu ia fazer, né? Mas quem vai levar é o André, que conhece tão bem Nova Lima. É ele que vai escolher o lugar que a gente vai almoçar lá, viu? De uma comida boa, de um povo bom, acolhedor. E vai ser um prazer receber vocês lá. Rapaz, tinha um restaurante ali para cima da Rua Nova, perto do BNH, como é que era? Uma pizzaria boa ali, rapaz. Que fugiu ali o nome. tem muito, que é na Savassinha que você tá falando. Na Savassinha, mas tem, com certeza você conhece lá tão bem. Tinha lá aquele lá em cima, gente, perto não, lá perto dos condomínios, lá no alto, que tinha um restaurante lá no alto, bom. Pra cima do José de Almeida, que não é mais José de Almeida. Tem um restaurante, tem um posto de gasolina. Não, era o Jambreiro, onde que era o Jambreiro. Jambreiro. Agora é o Reserva lá. O Jambreiro era muito bom lá, tem meu também Deus o Tupamaro, que é um restaurante. Nós vamos te levar no Tupamaro. Meu Deus almoçar com a gente, só você vai chamar gostar. que eu vou. Ei, Nova Lima, esse Aurilândia Centro Ideal. Graças a Deus que os dois acabaram. Se falasse, o André tava no Obrigada. Muito obrigado, viu, gente? E olha só, a gente tem a resposta agora do prefeito aqui de Belo Horizonte, Álvaro Damião, respondendo à paralisação dos profissionais da saúde. Vamos ouvir. Sobre os servidores, quem trata isso é o secretário de saúde, eu dou total liberdade para ele poder fazer a gestão que ele está fazendo. Isso não é só com ele, é com todos os outros secretários. Eu não vou interferir em quem o secretário vai tirar, em quem o secretário vai colocar, eu não interfiro nisso. Eu deixo ele fazer o trabalho dele, entendeu? O que eu cobro dele, que eu converso com ele, são as áreas específicas. Não vai mexer na ponta? Não mexe na ponta. Isso aqui eu estou mudando por causa disso, disso e disso. Ok, pode seguir. É assim que eu trabalho. Sobre a Guarda Municipal dentro dos postos de saúde, eu já falei e vou repetir. Nós não vamos mudar a forma de fazer, nós não vamos mudar a segurança. Nós não vamos tirar segurança dos postos de saúde. Nós vamos mudar a forma de fazer segurança nos postos de saúde. Apenas isso. E eles podem ficar tranquilos e acredito que a maioria já esteja. Sobre os déficits que a prefeitura tem em relação à saúde, isso é histórico, isso não é de agora. Por quê? Porque Belo Horizonte, ela abraça a região metropolitana inteira. A pessoa que tem problema em qualquer outra cidade, qualquer outro município da grande Belo Horizonte, ele recorre a quem? Recorre a Belo Horizonte. Então eu preciso da participação do governo federal e principalmente do governo estadual. Eles têm que participar junto conosco da nossa gestão financeira. O que eu preciso hoje é que os repasses que sejam feitos pelo governo federal e o governo estadual, que eles sejam melhorados e atendidos na hora. Mais um motivo para não tirar a guarda municipal de dentro dos postos de saúde, seu prefeito. Porque se você está dizendo que não tem dinheiro para poder melhorar o atendimento vai continuar ruim, o estresse vai continuar no centro de saúde e é por isso que não tem que tirar. Mas, vamos lá, né? 1h, 1 minuto. Rede Notícias está ficando por aqui, né, Jana? É isso mesmo. E agora a gente vai direto com Bola na Rede e o Júnior Brasil trazendo, claro, dia de clássico aqui. Meu Deus. Coraçãozinho da Janaína tá apertadinho. Coração apertado. Boa tarde, Júnior.